Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui compartilhar com você uma palavra que se encontra em Êxodo 32. Eu vou resumir mais ou menos o contexto histórico para que você entenda essa mensagem. Moisés, ele foi ao monte para descer já com os mandamentos, já com as tábuas da nova aliança. Ele foi buscar essas tábuas, essas instruções em Deus lá no monte. E ele ficou um período de 40 dias nesse monte. Enquanto isso, o povo ele ficou junto com os líderes. Ele ficou sendo cuidado pelos líderes. O povo começou a achar que Moisés estava morto pelo tempo que ele passou fora. Então eles foram em Arão e começaram a pressionar Arão para que Arão fizesse para eles deuses de ouro. E você pode me perguntar, como? Como um povo anteriormente escravizado tem ouro para poder fazer um bezerro de ouro? É uma boa pergunta. Então, quando Deus tirou os israelitas do Egito, Deus não permitiu que eles saíssem de mãos vazias. Eles eram um povo anteriormente escravizado, porém eles saíram como livres, mas de mãos cheias. Eles saíram com linho fino, com ouro, com objetos preciosos. Eles saíram com despojos de guerra. Isso mesmo, despojos de guerra sem lutar uma guerra, porque Deus que lutou essa guerra por eles. Então, eles ganharam brincos de ouro. E esses brincos Deus deu a eles. Deus deu para que eles desfrutassem, para ser um presente para eles. Só que eles usaram desses brincos para transformar esse brinco em um objeto de adoração, em um bezerro de ouro. E Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, no sentido aqui de que nós não podemos nunca permitir que as bênçãos, que os presentes que Deus vai nos dar, se transformem para nós em bezerros de ouro, se transformem para nós em objetos de idolatria, que tirem o centro, o nosso foco de Deus e coloquem Deus como em segundo plano, em último lugar, e essas coisas venham ocupar o nosso coração. As bênçãos, os presentes são para nos abençoar, mas nunca podem ocupar o lugar de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, Moisés, ele é avisado por Deus lá no monte de que o povo havia se corrompido. Então, Moisés, ele desce, Moisés já é irado, Moisés já estava assim, ó, já estava irado. Ele quebra a tábua da aliança, ele mói o bezerro de ouro e o povo tem que tomar aquela água com ouro. Ele obriga que aquele povo ele tome aquela água de ouro. Por quê? Então, alguns historiadores eles dizem que é para mostrar para aquele povo que aquilo não era nada. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente ingere alguma coisa, aquilo se torna dejeto, se torna parte do seu cocô. Então, o Moisés, ele estava mostrando isso. Eu ia falar, Abraão, Moisés estava mostrando isso para aquele povo, que aquele objeto de adoração que eles criaram não era nada. Que aquele objeto de adoração era como um dejeto, era como um cocô, era como nada. Então, aquele povo, ele teve que tomar aquela água moída de ouro, sabe? Então, o que Deus está falando através disso? Os presentes que Deus pode nos dar, as bênçãos que Deus pode nos dar, podem ser incríveis, podem ser lindas aos nossos olhos, mas é como nada. Hoje a gente pode estar rico, amanhã a gente pode estar pobre, hoje a gente pode ter isso, amanhã a gente pode perder aquilo, sabe? É uma bênção para ser desfrutada e nunca para ser um objeto de adoração, porque as bênçãos, elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração. Deus é muito maior e muito melhor do que qualquer outra coisa, do que os presentes e as maravilhas desse mundo. Deus nos concede, sim, alguns presentes, algumas maravilhas para que a gente possa desfrutar, nunca para que isso ocupe o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. Deus está falando essa palavra que as bênçãos, por melhores que sejam, são como nada. Elas não podem nos salvar, elas não podem nos socorrer, nos curar. Quantas pessoas, durante o período da Covid ficaram enfermas, muitos foram mortos, pessoas até mesmo com uma grande aquisição financeira, que tem sim recursos financeiros, morreram, porque as bênçãos não puderam salvá-los, o dinheiro não poderia salvá-los, só Deus, apenas o Senhor.
Então, que Deus ocupe sempre, irmão, o centro do teu coração e o centro do meu coração, e que nunca, que jamais a gente venha colocar Deus em segundo plano. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.